Ok, continuando, né? O que é importante de saber, já que a gente tem uma noção básica das integrais, é o seguinte: então a gente já pode integrar. Deixa eu fazer um símbolo aqui um pouquinho melhor. A gente já pode integrar polinômios, né? O que são polinômios? São expressões com potências de x e y, de x, na verdade, desculpem. Não que os que têm potência de y também não sejam. São, mas não no contexto que a gente quer fazer, que é funções com uma variável apenas, né? Então, nesse caso aqui, ó, digamos, x à terceira menos 2x mais 1. Isso é um polinômio, certo? E aí, como é que fica a integral disso? Aqui eu vou separar e depois eu enuncio as propriedades que eu estou usando. Algumas propriedades que eu posso usar é o seguinte: separar somas e subtrações, ficaria assim, ó. Até botar o dx para ficar demarcado até onde eu vou fazer. Aqui, vou botar primeiro assim, depois eu enfeito um pouquinho melhor. Pronto, então essa integral eu posso separar dessa forma. E daí? Daí que cada uma dessas ela tem uma relação, certo? Deixa eu pegar aqui o azul. A integral dessa, a primitiva dessa, como a gente viu no exercício, é x à quarta sobre 4, né? Bem, a gente viu que para representar todas as primitivas a gente precisa adicionar uma constante. Mas como a mesma lógica vale para as outras, a gente adiciona a constante no final, certo? Então eu vou me preocupando só com a parte que é um polinômio em si, depois a constante eu boto, como todas vão ter, como uma constante só no final. Essa aqui, ó, caso vocês ainda não tenham notado, não entendam a princípio, depois eu explico mais, mas a ideia é o seguinte: como eu vou integrar um cara que tem potência 1, ele vai passar a ter potência 2, né? Porque a derivada diminui grau, a primitiva, como a gente está vendo aqui, aumenta grau em 1. Então aqui ia ficar x ao quadrado. Onde o 2 foi, o que aconteceu com 2, já eu explico. Aqui o 1, quando é um número, certo? É como se ele tivesse um x elevado a zero, né? Porque x, tu sabe, todo número elevado a zero é 1. Então aqui o 1 pode ser pensado como x elevado a zero. Então se é x elevado a zero, quando eu integro, no momento o grau 1, o grau do... não aumenta em 1 o grau da variável da indeterminada. Então aqui, se não tinha aparentemente x nenhum, a gente pode pensar como x elevado a zero, e então o resultado vai ser x a primeira, né? Que a gente normalmente não escreve. Como eu disse, cada uma dessas parcelas precisaria de uma constante, que a gente bota todas acumuladas de uma vez aqui, sem precisar dizer, C1, C2, C3. Não, um C, porque soma de números vai continuar sendo soma de número, vai continuar sendo o quê? Uma constante. Belezinha? Pronto. Mas aí, talvez, para quem nunca viu, para quem já viu, já deve estar começando a sacar aí a ideia, né, e relembrar. Mas para quem ainda nunca viu, vale a pena falar das regras de integração. Certinho? E aqui eu vou dar algumas propriedades básicas, certo? As mais básicas ainda, porque tem algumas propriedades mais fortes, né? Que são, por exemplo, as regras de substituição, as regras de integração por partes, que a gente não quer entrar aqui agora, porque a gente só quer o básico conceitual das integrais, que é o seguinte: quando a gente integra uma soma de funções, né? A gente integrou uma soma de funções em x. O que você pode fazer? Você pode separar essa integral, primeiro integrando a primeira parcela e depois integrando a segunda parcela, sem nenhum ônus. E somando os resultados, você vai ter a integral da soma, certo? Se você tem a integral de uma função que é multiplicada por uma constante, né, um número que a gente representa aqui por c, o que é que a gente vai ter? A gente pode pegar esse c, deixar isolado e integrar somente a função. Certo? Sem ônus nenhum. A mesma coisa que vale para soma, vale para subtração. Vou até incluir aqui para que vocês saquem, né? Se fosse uma diferença, acontecer a mesma coisa, só que você vai estar a diferença entre eles. Tem uma propriedade a mais que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que é o seguinte: 3, né? A integral de uma constante vai ser o seguinte, vai ser dx, né? Esse k aqui representa um número real também, vai ser kx mais c, certo? Como eu disse, é consequência imediata da integral da polinomial, mas vale a pena
escrever, deixar explícito, né? E outra coisa, tem uma propriedade de integral, como você sabe que ela tem relação com área, vou até fazer um desenho para ilustrar, mas antes de botar o símbolo da integral, vamos fazer assim. Se eu tenho que f de x é maior que g de x no intervalo AB, então o que acontece? A integral de f de x vai ser maior ou igual que a integral de g de x. Isso tem um significado geométrico muito, como posso dizer, muito evidente. E aí eu vou escrever aqui para que vocês saquem o que eu quero dizer. Aqui eu tenho o plano cartesiano. Eu vou representar aqui um intervalo AB. E vou pegar funções. Primeiro uma função f. Certinho? E aqui embaixo dela, em verde, uma função g. Certinho? Eu fiz aqui elas tocando porque a função, a condição que ele disse que a f de x tinha que ser maior ou igual que a g. Deixa eu até colocar aqui do lado. A verde é a g e a vermelha é a f de x. Menor ou igual, né? Então em algum momento elas podem até ser igual, mas o que nunca vai acontecer é da função f ser menor que a função g. Então ela nunca pode, o traço verde nunca pode passar sobre um pedaço vermelho, né? Então aqui, no máximo, elas se tocam, né? Elas tangenciam, elas são iguais nesse ponto aqui. O que acontece, né? Que é visível aqui. Vou fazer um prolongamento preto. Aqui, né? E o que acontece? Como eu falei, a integral é uma área, né? Então, se você pensar na área dessa função aqui, f de x, ela é estritamente maior, né? Estritamente não, desculpa. Nesse caso, pelo desenho, sim, ela é estritamente maior. Ela passa, né? Ela é uma área maior. Mas é evidente que se toda a função f for maior que a g, quando a gente integra, os valores vão ser, como se diz, a função que passa por cima da outra, ela vai ter uma área maior, né? Belezinha? Então, disso aí a gente tem o que a gente falou ali na informação, né? Isso aí vai acabar sendo usado na demonstração, na verificação. Eu quero que vocês pelo menos argumentem dessa forma geométrica, certo? Vocês não precisam ser muito técnicos, não, mas dizendo que geometricamente é verdade, isso ajuda naquela questão que envolve a integral. Sabe por quê? Por causa do seguinte, ó. Deixa eu pegar o exemplo lá, né? Uma das propriedades de produto interno, caso vocês recordem, né? É o seguinte, vou estar aqui como observação. Uma das propriedades do produto interno é a seguinte: o interno U é sempre maior ou igual que zero. Concordam? Como isso aqui é sempre maior ou igual que zero, o que acontece? Você pode pensar naquele produto interno lá, f com f, que é uma integral, né, de a a b. Não lembro qual é o intervalo, mas enfim, só eu colocar os valores corretos do intervalo. De f de x vezes f de x dx. Aqui eu já vou praticamente fazer a demonstração do exercício, né? Isso daqui é a integral de a a b de f de x ao quadrado, d de x. E a gente sabe que vale sempre que f de x ao quadrado é maior ou igual que zero. Vale sempre, né? Por quê? Porque, como se diz, se a função não for zero em qualquer ponto aí do intervalo, então o quadrado vai ser estritamente maior que zero. Então, todos os pontos, né? Se for negativo também, qualquer valor que for diferente de zero, quando a gente leva ao quadrado, ele se torna um número positivo. Então, ele fica acima de zero. Só sendo igual se forem zero, certo? Então, significa que é verdade que o f, interno f, né? Esse produto interno integral, é sempre maior ou igual que zero, certo? O que é um pouquinho mais difícil de demonstrar, e aí eu não vou cobrar que vocês demonstrem isso com
tanta consistência, é o seguinte: se f é maior, deixa eu até apagar aqui, né? Que o produto interno de f com f é zero, implica que a função tem que ser a função nula. Isso aqui é um pouquinho mais difícil, que depende do conceito de continuidade, certo? Porque o que acontece? Se essa função, a gente por hipótese está assumindo que as funções são contínuas, né, são polinômios, né, ela vai dar zero, o que é que vai acontecer? Por ela ser uma função contínua, se ela tem um valor qualquer que é não nulo, certo? O f2 ela vai ter um valor maior que zero ali dentro do intervalo AB. Né? Então, nesse intervalo aqui, a área desse pedacinho aqui já seria maior que zero, né? Então, a única forma que eu teria para que a integral de uma função desse tipo fosse zero é que todos os pontos, né, o f de x fosse igual a zero, né? Ou seja, f de x é igual a zero para todo x pertencente ao intervalo AB, lá onde eu faço a integração. Beleza? Aqui em particular, como a gente está lidando com polinômios, acaba sendo talvez possível você fazer na prática assim. Se você supõe que é uma função de segundo grau, aqui, bx, cx2, que você está integrando, certo? Vamos dizer de A a B. Eu acho que no nosso caso, deixa eu até apagar aqui, eu acho que no nosso caso foi de 0 a 1. Bem, quando você integra aqui um polinômio, ele acaba sendo bem fácil de ser integrado, né? Porque quando você integrar, embora não vá exprimir ele aqui de modo geral, mas ele vai ficar dessa forma. A, trocar a ordem das letras. Quando eu pego um polinômio de grau 2, um polinômio de grau 2, ele vai dar um polinômio de grau 4. Né? Porque aí somam-se os graus, enfim. Não sei se vocês conhecem muito bem a teoria de polinômios, a básica, mas vamos lá. Ele vai dar um polinômio de grau 4. Eu vou escrever aqui um polinômio qualquer de grau 4. Concordam? Aqui um polinômio de grau 4. Deixa eu botar aqui dx de 0 a 1. Certo? Quando você integra isso aqui, você não sabe quem são os valores A e B, mas não importa. Né? O que acontece é que você pode observar esses coeficientes aqui, eles vão ser todos positivos também, enfim. É uma questão da positividade aí do polinômio, que aí eu vou deixar um pouco para lá, certo? E aí você vai ter o seguinte, a integral disso, usando aquelas propriedades que a gente viu, a integral de 0 a 1, de x dx, mais b, a integral de 0 a 1, de x, desculpa, aqui era 1, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui era 1, porque aí eu tiro o a, né? Aqui quando eu isolo o b ficou só o x dx. Para não escrever tudo, eu vou colocar uma reticência daqui até o último termo, integral de 0 a 1, x à quarta dx. Certo? É notável aqui, vocês podem perceber, que as integrais vão ser todas positivas, né? Aqui tu vai ter um a, aqui tu vai ter o que, né? A integral disso é x, de 0 a 1 vai ser 1. Aqui vai ser x2, de 0 a 1, 1 também. Certo? Por quê? Porque a integral definida de uma função de a a b, você pega a primitiva e substitui os valores, a b, que seriam no caso f de b menos f de a. Certo? Eu, lembrando agora que vocês não viram isso com muito cuidado, aqui por exemplo, quem seria a primitiva de x? A primitiva de x é x2 sobre 2, certo? Que você vai calcular no intervalo de 0 a 1. Em outras palavras, você vai pegar x no lugar do x, desculpe, vai colocar 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. É isso aqui que eu estou fazendo. Pegando o primeiro ponto e o segundo ponto, né? E aí eu calculo, deu meio, na verdade, né? E aqui, continuando. Aqui vai dar meio,
o C vai dar vezes 1/3, mesma lógica daqui, só que a integral do x ao quadrado é x a terceira sobre 3, e etc, pá, até aqui. Vai ser E 1/5, certo? Bem, se você conseguir conferir quem são os coeficientes A, B, C, D e E, eles vão ser sempre positivos. Isso aqui vai forçar, se isso for um polinômio onde os coeficientes aqui A, B, C não sejam nulos, né? Não seja o polinômio todo nulo, que isso seja na realidade, deixa eu até botar, estritamente maior que zero. Essa parte aqui é a parte que eu não vou cobrar muito de vocês. Eu quero que pelo menos vocês verifiquem essas propriedades aqui, ó. F mais GH seja igual a FH mais GH, beleza? Que é a linearidade da soma. E aqui, ó, essa daqui seja C igual a F de H, né? Naquela da integral. Essa aqui é as duas propriedades. Bem, verificando isso já é um grande princípio. Eu já basicamente mostrei porque a integral valia, e a da positividade requer um pouquinho mais de conhecimento até do que de cálculo, para ser bem demonstrado. Mas aí vocês vão assumir que isso seja verdade, ou podem referendar até esse vídeo, certo? Mas é crucial que vocês entendam pelo menos que a soma, né, para a gente ter um exemplo fora do comum, né, fora daquele padrão de coordenadas, é interessante que vocês tenham que verificar aqui. E o que é que vocês vão usar? Basicamente vocês vão usar essas propriedades de integração que a gente apresentou aqui, de 1 a 4, certo? Então é isso, beleza? Tentem fazer e aí me dê um retorno depois.